Olá, pessoal. Débora Lousa, mais uma vez com o podcast Dor com Amor, Autismo em Foco. Hoje, nosso episódio vai ser muito bacana, que nós vamos falar sobre suporte familiar, especialista com a Riane Santa Cruz Melo. Ela é especialista em desenvolvimento infantil e também especialista em suporte familiar. Gente, olha, o quanto é bacana isso, porque eu, como vocês sabem, não sou uma mãe atípica, mas sou como você. Ou mesmo que queira saber mais sobre o assunto, ou se você também é iniciante, que acabou de descobrir que o seu filho está dentro do espectro autismo. Então, nós estamos aqui para poder desvendar todos estes mitos e verdades sobre todas essas coisas que a gente pode dizer, o que é hoje trabalhar dentro dos Estados Unidos, especialmente aqui na Flórida, com uma criança atípica. O que os Estados Unidos pode oferecer e a Flórida pode oferecer. Então, fique ligado sobre isso, vem estar com a gente até o final, mande para os amigos, bote seu like. E nós vamos falar hoje com a querida Riane Santa Cruz Melo. Até disse para ela, que nome longo para os Estados Unidos, mas eu acho que ela faz questão de ser Riane Santa Cruz Melo, Isso, especialista em desenvolvimento infantil, né? isso, E também dando esse grande suporte às famílias, que hoje nós vamos falar sobre isso, né, Riane? isso. Eu uso sim o Santa Cruz de Melo, porque eu trago a minha família, a minha raiz do Brasil, e eu trago o sobrenome do meu marido, né, gente? Eu tenho dono. Tá ótimo. Então, bom, muito prazer estar aqui com vocês. Assim como nós conversamos no começo, quando nos conhecemos, o meu desejo é de estar ajudando o máximo que eu posso, como eu sempre fiz. Tem algumas mães que já me conhecem na comunidade brasileira, já trabalhei com muitos serviços de apoio à família, de desenvolvimento infantil, terapia, serviços, enfim. Eu quero continuar ajudando e é um prazer realmente estar aqui com vocês hoje. E quanto tempo isso tem que você está aqui nos Estados Unidos, tão novinha, com essa carinha linda e fazendo todo esse trabalho? Porque isso para os brasileiros, gente, é de tanto orgulho de saber que as pessoas... Eu tenho conhecido tanta gente profissionais bacanas, sabe? Dentro aqui dos Estados Unidos para poder ajudar nossas mães imigrantes. Nós não Obrigada. estamos sozinhas, Não né? estamos, Então, não quanto tempo estamos. você está? Olha, eu moro nos Estados Unidos há quase 24 anos. Eu Oh, faço 44 esse ano, vim aos 20. Sim, e vim e sempre trabalhei com crianças, tive a oportunidade de ir para a faculdade, tive a oportunidade de me especializar. Estudei na FAU, fiz o meu bacharelado em desenvolvimento infantil lá, e inclusive estou de volta agora, fazendo o meu mestrado em educação especial, com concentração em ABA, trabalhando olha, aí para minha licença de analista comportamental. E eu cheguei aqui, sempre gostei muito de trabalhar com crianças, sempre quis muito me envolver nesse mundo das necessidades especiais, tentei a sala de aula, saí correndo, não dei conta. entendida, E imagino. realmente entendi que a minha missão era realmente com famílias. Então, assim, eu trabalhei com programas que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Family Strengthening Programs, que são programas realmente para fortalecer famílias, onde já existe ali uma certa peneira para preocupações de desenvolvimento. E logo após transicionei para o programa Early Steps, que é o programa da Flórida de intervenção Aham. precoce, e onde eu trabalhei como coordenadora de serviços ali, fazendo as avaliações, todo o processo de avaliação, acompanhamento, conexão às terapias e a transição para o sistema escolar. Olha, vou deixar aqui, gente. Vocês viram o que ela falou? Escola, terapias, tudo isso existe. Mas se não existir uma família preparada para tratar das suas crianças com Sim. desenvolvimento, não funciona. Sim. Por isso que a Dor com Amor, a maior intenção dela é poder estar passando para vocês e reestruturando essa família com informações para cada dia ficar mais leve Sim. e economizar o tempo filtrando para vocês os melhores as direções que você pode ver. Sim. Mesmo você que está aí, que está no Brasil, pensando em vir para os Estados Unidos, nós temos agora, que nós vamos falar agora, mitos e verdades sobre
O que é o tratamento dos Estados Unidos? Sim. Se preparem. Sim. Fala aí. Mito. Sim, vamos falar de alguns mitos, né? A gente ouve muitas informações no TikTok e alguns blogs e tudo que falam, venha que você vai ter todo o tratamento possível, mas... Gente, não é exatamente assim como é divulgado lá fora. Uma das coisas que a gente pensou aqui, eu e a Débora, só que a gente lembrou, tá, gente? Tem bem mais. Muito bem mais. Que a gente viu, por exemplo, as pessoas divulgam que você vai chegar aqui e ter um acesso direto à aba. Gente, isso não é verdade. O acesso à aba, ele pode acontecer? Pode. Ele é impossível? Não é. Mas ele é mais pra frente, bem mais pra frente, e ele depende de uma série de fatores para você ter acesso à aba hoje nos Estados Unidos, né? É o que a gente sempre fala, assim, eu e a Débora, a gente conversa muito sobre isso, a gente não encoraja as pessoas a virem para os Estados Unidos de forma ilegal, a gente encoraja que você procure um advogado, que você entenda sobre como vir de uma forma legalizada, e uma das razões é principalmente por isso, né, Débora? Porque o acesso à aba, por exemplo, ela tem uma certa dependência no seu status e outra imigratório. que nós também falamos sobre isso, sobre o seguro-saúde. Sobre o seguro-saúde. E aqui também tudo é pago. Aí para você também ter cuidado, né? Que você pode buscar no nosso episódio passado falando sobre isso. Então é bom você estar acompanhando a Dor com Amor e também direto com a TV Flórida, também dentro do espaço TV Flórida, para que você fique sabendo. E nós temos advogados de imigração que pode te acompanhar. Então, venha com certeza do que você está fazendo. Porque muitas vezes as pessoas lá, Rihanna, que o que acontece? Eles vendem tudo para poder estar aqui e vendem casas, carros, tudo, achando que vai ter sucesso. Talvez sim, talvez não, porque não é só você trazer para poder estar aqui nos Estados Unidos, como dizem, Tem né? toda uma logística. É uma logística de lugar, casas, aluguéis, trabalho, etc. Então, você pode socorrer alguns meses, mas e depois, E depois, né? exatamente. Então, é onde que aqui nós não estamos, né? Tratamos, sim, com aqueles que estão aqui, que está também documentado, mas isso faz parte da nossa família, de nós sermos imigrantes. Mas a gente não estimula ninguém a vir para este país sem uma legalização qualquer e algum visto, né? Sim, exatamente. Então, é isso aí. Exatamente, porque a aba não vai ser um acesso fácil e, principalmente, não é de graça, né? Assim, demanda muito recurso financeiro, além dos recursos legais. Outra coisa também é a ideia de que vai ser tudo traduzido, de que você vai ter acesso em tudo em português. Gente, sim, existem leis, né, que defendem que o imigrante ele tem direito à tradução e tudo que as escolas têm que oferecer tradução. Mas, gente, é um estado que recebe muitos imigrantes, então a demanda é muito grande. Então, às vezes, para você conseguir tradução, você tem que esperar, às vezes, até um mês para você conseguir ter uma reunião, porque você depende da disponibilidade de tradutores. Então, assim, não é tão fácil. Os documentos, às vezes, são traduzidos para português, mas, às vezes, é uma tradução meio do Google ali, que não é tão clara. É difícil, muito difícil você encontrar profissionais que falam português. Eu sempre encorajo as pessoas que têm qualificação na área para correrem atrás de realmente se profissionalizarem e ter as certificações americanas para trabalhar aqui. Que seria ótimo, né? Nós convidamos você que tem alguma, né? Com certeza. Que eu acho que aqui sempre. O incentivo aqui para você que já trabalha aí no Brasil, que queira vir também, é uma excelente oportunidade de vir para que é escasso sobre a mão de obra, principalmente na Flórida, em português. Mesmo aqui na Flórida, por incrível que pareça, em outros estados é pior ainda. É difícil você ter acesso dos serviços. Isso te limita muito, porque você precisa saber correr atrás daquilo que existe disponível e você depende da língua para isso, né? Então, assim, a tradução e os serviços traduzidos não são tão fáceis assim. Isso é um outro mito. Um outro mito que a gente conversou também é o acesso imediato aos médicos e à terapia. Gente, aqui também tem fila de espera. Aqui também tem meses de espera para neurologista. Nós estamos vendo aí até 1 ano de espera. Infelizmente.
É Sim. onde a gente passa a até conversar com seguradoras Uhum. e com profissionais que estão formando em neurologistas Sim. para que olhe para este lado também, porque a espera de um infantil Sim. é imensa a Sim. espera Sim. também. É como, Sim. como praticamente no Brasil. Então, Sim. tem coisas, gente, que no Brasil tem mais oportunidades Uhum. e tem e coisas ruins lá, e aqui também. Aqui Tem também. as coisas Isso, boas gente. e tem também as ruins. E para Isso. um imigrante, isso complica muito mais pelo Sim. fato imigratório, Sim, né? eu tenho muito esse cuidado, assim, porque eu sei que a gente fala muito de um lugar de privilégio, né, Débora? A gente realmente tem acesso a muitas coisas que não se tem acesso no Brasil. E de forma alguma eu levo isso como. Eu ignoro o fato de que realmente a gente fala de um lugar de privilégio. A criança que nasce, mesmo filho de imigrante, que nasce nos Estados Unidos, a gente tem privilégios diferenciados. Mas, ao mesmo tempo, a gente não é um mar de rosas. Então, vir para cá não vai ser a solução de todos os problemas e não vai ser uma solução imediata. Então, assim, estejam prontos para correr atrás, estejam prontos para dispensar tempo e dedicação para você ter aquilo que o seu filho precisa. Mesmo quem vem legalizado. Mesmo quem vem. É onde Isso. você pode procurar Dor com Amor. Nós estamos no Instagram e também temos um grupo forte, né, no WhatsApp. Mais de 300 mães ali para poder te auxiliar. E qualquer Sim. coisa, nos procure. Porque Sim. realmente, se você não tiver um suporte, as coisas ficam muito mais complicadas, Ficam mais né? complicadas, ficam. E outro mito que a gente falou aqui é a questão, que eu acho que a gente meio que já pincelou, de não ser tudo de graça, né? Existe um preço a ser pago por terapias e por médicos e por tudo. Aqui não existe a saúde pública como no Brasil. Então, aqui não temos o SUS, Não né? temos o Então, SUS. tudo aqui demanda gasto, demanda. E os gastos são altos, demanda muitos gastos. Engraçado que no Brasil o pessoal, assim, muitas vezes não fala bem do SUS, né? Sim, Assim, ai, o sim, SUS, mas, gente, depois que a gente sai do Brasil e vê o quanto o SUS faz pelas pessoas, sim, e agora sim. até com o trabalho que nós estamos fazendo para cuidados, até de CBD, que foi legalizado no Brasil, e que a gente consegue para as crianças autistas, tem tantas coisas que vai de graça, que algumas coisas que a gente não tem aqui, e não vamos poder esperar por isso, porque Sim, é totalmente não, diferente. não vamos poder esperar por isso, porque o sistema do país é completamente diferente. Então, a gente não pode contar com isso. Não conte com chegar aqui, que você vai ter terapias e terapias e aba todo dia, 40 horas por semana e de graça. Não funciona assim, tá, gente? Depende de uma série de fatores, né? E uma outra coisa que a gente não tem aqui nos Estados Unidos é a prioridade em serviços, né? Aqui não existe fila preferencial, não existe Descontos e nada. assim, na verdade, o que acontece? Aqui existe. Existe. Só que você precisa correr atrás um pouco mais, né? Por exemplo, a gente sabe de benefícios, inclusive, nos parques da Flórida, né? Nos parques da Disney, no Universal. Você tem como ter privilégios de filas e de entrada e tudo. Mas você precisa preencher uma documentação com antecedência. Não é automático. Chegou lá com o colar do autismo, você tem. Você precisa de correr atrás. Você, inclusive, pode Com correr médico, atrás. né? Isso. Você pode correr atrás, inclusive, da vaga de deficiente quando você tem um filho com autismo. Mas Isso já são umas verdades, mas que vai Isso. e é onde que o Mas trabalho não é da Riane, que é um simples. suporte familiar, para que Isso. você saiba as dificuldades, mas depois também a gente vai falar as Das verdades, as coisas das soluções. soluções, entendeu? Isso. Não fique triste, Não não. fique triste. Aqui, a gente, como eu falei pra vocês, gente, eu sei que a gente fala, porque eu sei que às vezes as pessoas falam assim, você fala, você tá reclamando do que vocês têm aí, mas, gente, eu entendo, eu não estou reclamando do que a gente tem aqui, né? Nós não estamos reclamando. A gente sabe que a gente fala de um lugar de privilégio, que a gente vive num país que abençoa a gente de tantas formas, né? Mas a gente Até precisa... com a segurança, né? Com a segurança, com tudo. E Muitas com coisas. um tratamento de primeira linha para crianças Isso. com necessidades especiais. Mas a gente precisa deixar claro para vocês as dificuldades que vocês podem enfrentar chegando aqui. A gente não pode esconder isso de vocês. Entende? Eu sempre falei assim, quando eu comecei a trabalhar também com consultoria privada, com algumas famílias e tudo, todo mundo que eu trabalhei,
sabe disso, que uma frase que eu sempre dizia para as minhas mães era: a minha intenção é que você não precise mais de mim. A minha intenção é que você aprenda tanto do sistema que você não precise nem me ligar. Sim, Né? é A minha verdade. intenção sempre foi preparar vocês. Então, se você já mora aqui nos Estados Unidos, né, Débora? Se você tem a intenção de vir do Brasil, entenda o seu lugar nessa posição de ter que ser a voz do seu filho. Né? Então, assim, entrando agora nas verdades, né, que a gente conversou sobre, ok, gente, então o que tem nos Estados Unidos? Gente, tem muita coisa, sim. Mas a porta de entrada para aquilo que a gente tem hoje nos Estados Unidos está nas mãos da família. Está nas mãos da família. Né? A família precisa correr atrás disso. Então, por exemplo, o programa que eu trabalhei muito tempo, que muitas mães me conhecem de lá, que é o Early Steps, né? Que é o Part C. O Part C Program. A gente chama de Parte C porque ele é a parte C de uma lei chamada IDEA, que é a lei que protege os direitos à educação para as crianças com necessidades especiais. Pesquisem sobre isso. Pesquisem sobre a lei IDEA. Entendam o que é essa divisão do Parte C e Parte B. A Parte C é a intervenção precoce de 0 a 3 anos. É um programa que está disponível, que não depende de status imigratórios, não depende de status financeiro, não depende da sua renda, né? Porque as pessoas tinham muito medo de procurar o Early Steps, que achavam que era igual ao Medicaid, né? E não é. Olha que bom, gente. Não é. O tá acesso... vendo como que é bom a gente sabe, prestando atenção Sim. da família buscar, porque eu também vejo muita gente não busca aprender. Sim. Não cria o hábito de perguntar. Isso é fundamental. O aprendizado, o conhecimento, né? O conhecimento abre portas. E o que elas podem fazer, então? O que elas podem fazer? Elas podem procurar programas. Por exemplo, se a criança tem de 0 a 3 meses e você tem alguma preocupação com o desenvolvimento do seu filho, de 0 a 3 anos. 3 anos. Se a criança tem de 0 a 3 anos, 0 a 36 meses, tá, gente? Quando fecha 3 anos ali. E você tem uma preocupação com o desenvolvimento do seu filho, mesmo que você procure o pediatra e o pediatra discorde da sua preocupação, o Early Steps não depende do seu pediatra. Não depende. Não depende. Gente, isso é importantíssimo. Eu tenho várias perguntas sobre isso todos os dias no grupo dessas mães. Sim, você não depende. Não depende do pediatra. Isso é importantíssimo, você estar preparada para fazer as intervenções precoces nos seus filhos, sem precisar correr atrás, sem precisar do laudo do médico. Não, exatamente. A intervenção precoce, ela não depende de um diagnóstico, ela não depende de um laudo. Ela começa com a preocupação da mãe, da tia da creche, da vovó. E que são as pessoas que sabem que está realmente vendo o que está acontecendo com a criança. Claro, gente, eu não estou desmerecendo o papel do pediatra como parte do seu time de suporte, né? Mas se o seu pediatra tá com você, vai ser ótimo, porque ele vai te dar uma receita, né? Um script, um referral, para você ir pro Early Steps, e você vai ter ele ali como backup, o seu pediatra. Mas se o seu pediatra vira para você e fala assim, mãezinha, espera. Não espera. Não espera. Que coisa boa! Entra em contato com o Early Steps. O Early Steps, gente, Google. Põe no Google. Porque se a gente for dar detalhes aqui de como você for procurar, vai demorar muito tempo. Mas isso é uma coisa que vocês podem... parte do desenvolvimento da independência de vocês como mães que vão correr atrás sem precisar da gente. Então, procura no Google como fazer o referral Early Steps. Você entra em contato com o Early Steps. Eles vão marcar uma avaliação multidisciplinar com o seu filho, independente da sua preocupação, tá? Vai ser uma avaliação que vai avaliar todos os aspectos do desenvolvimento da criança. Gente, e você não precisa ter status, ninguém vai te perguntar. Ninguém vai te perguntar seu status migratório. Se perguntar, você pode falar tranquilo, porque não tem nenhuma conexão e tudo. O Early Steps existe para prover esse suporte. E aí o Early Steps vai fazer uma avaliação. Se através da avaliação do Early Steps, o Early Steps determinar que o seu filho qualifica, porque tem isso. A avaliação ou vai te dar uma paz interior de que seu filho está bem, ou vai dizer o seu filho precisa de suporte. Então, essa avaliação vai determinar. Eles vão dizer, o seu filho, a gente está recomendando tal terapia. E aí as terapias começam, o seu filho geralmente recebe as terapias ou em clínicas ou em casa, eles dão preferência para a terapia acontecer em casa. E eles acompanham a criança até os 3 anos. Agora, o que é a parte mais importante que eu queria muito
que vocês entendam do Early Steps. Número 1, o Early Steps de Broward County está passando por um momento de crise. Então, o Early Steps hoje talvez não é o que o Early Steps era alguns anos atrás. Eles perderam muitos funcionários, eles estão limitados em coordenadoras, que é o que eu fazia, eles estão limitados em terapia. Então, assim, talvez você não vai ter uma assistência tão pronta, imediata e presente como era antes. E do Broward também, até as escolas. Eles estão reduzindo as escolas, estão com um problema seríssimo, né? A gente vai chegar, a gente vai falar um pouco sobre as escolas também. Mas o que acontece? O que eu preciso que vocês entendam sobre o Early Steps? Duas coisas. Vocês precisam saber quem é a sua coordenadora. A sua Service Coordinator. Você tem que saber quem é a sua pessoa. A sua pessoa não é a terapeuta que vai na sua casa. A sua pessoa é a sua Service Coordinator. Sim. Indo nessa linha, o seu documento do Early Steps se chama IFSP, Individualized Family Service Plan. IFSP, Individualized Family Service Plan. É o documento que eles te dão. Você precisa de uma cópia do seu IFSP. É a avaliação do seu filho. É onde está dizendo as terapias que ele tem direito. É onde está dizendo data para começar, data para terminar. É o documento que tem todo o histórico do seu filho. É um documento legal. Você precisa saber o que é o IFSP e você precisa ter uma cópia desse IFSP. Até para levar pro neuro, pro pediatra, pra escola. Para onde você for com essa criança abaixo de 3 anos. Você precisa desse documento, gente. Fantástico. Vocês precisam saber o que é. E você precisa... E nesse documento, na primeira página, tem o nome e o telefone de quem? Da sua Service Coordinator, da sua coordenadora de serviços. Então, ela é a sua pessoa que você vai conversar, vai perguntar quando começa, que dia começa, quem são as terapeutas, me explica aqui o que está escrito nessa página. É isso. Então, lembre-se disso, no Early Steps, para quem ainda quer entrar... Você liga lá e fala, tenho preocupação com meu filho, quero que ele receba uma avaliação no Early Steps. Talvez vai demorar a terapia, porque o que eu tô explicando para vocês, estou sendo honesta com vocês. O Early Steps em Broward County e em outros condados também está passando por um momento de crise. E como tá Palm Beach? Você tá conhecendo? Palm Beach, quando eu ainda acompanhava... Ainda estava acontecendo, mas eu não tenho, assim, conhecimento de causa hoje para te falar. Mas hoje na Flórida, qual lugar você diria que está mais tranquilo? Mas nenhum. Nenhum? A Flórida está passando por um período complicado, gente, de disponibilidade de profissionais. Né? Eu falo muito disso, assim, se você tem possibilidade de qualificação... Venha para esse lado. Eu falo com as minhas mães, gente, vão ser RBTs, vão estudar. Vocês têm conhecimento de causa. A gente precisa de profissionais e profissionais qualificados. Porque cresceu hoje. Muito a Flórida, cresceu muito. A Flórida deu um boom de números e com isso tudo vieram as crianças com deficiência. Existe uma demanda que o Estado hoje não consegue suprir da maneira que os programas foram idealizados. Gente, para poder explicar para vocês bem, eu tô aqui há 27 anos. A Flórida, antes, era um lugar de idosos. Um lugar que era para as pessoas virem que eram aposentados. Sim. Então, é um lugar que... Olha, o East, ou que a gente chama do East, perto das praias, eles fechavam durante 6 meses. E o West funcionava, né? Você lembra disso? Você está 24 anos aqui. Porque... muitas vezes as pessoas que moravam aqui, eles moravam nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou nos países frios, e vêm para poder aproveitar o calor, o sol. E com isso, esse boom que houve durante esses anos todos, e principalmente agora, de uns 5 anos para cá, que foi explodiu mais, o que acontece? As escolas não estão preparadas. Não estão preparadas. E não são só as escolas, Débora. Eu acho que o sistema em si não está. Porque existe a lei que defende. Eu falei escola, mas um sistema, no geral, de neuropediatra, para pediatra. Antes aqui, eu acho que se você for procurar para geriátrica, você acha um monte. Mas os pediatras, que é esse que nós estamos falando, dessa quantidade de gente nova que veio para a Flórida com crianças, está muito difícil. Então, a gente tem que entender isso também, né? Exatamente. E tomara que isso se resolva rápido, porque como é que vai fazer? Como é que nós vamos fazer com essa espera? O que você pode fazer como família? Você pode correr atrás. Você pode tanto se qualificar, estudar, como você pode correr atrás dos... Né? Existe
existem meios de você participar de processos legislativos, de você correr atrás de Tela-Race, você correr atrás da própria É o que eu Secretaria de falo para o Educação. nosso grupo. Juntos somos mais fortes. Sim, Uma ONG totalmente. hoje, para poder pleitear algum caso de tratamentos dentro de um seguro-saúde, ou dentro do governo, dentro do seu estado e dentro da sua prefeitura, Sim. isso que traz força, Isso, gente. exatamente. É forte Exatamente. isso. Mas mesmo assim, existe. Existe e tem terapeutas maravilhosas e tem coordenadoras maravilhosas. Eu, assim, como já fui uma delas, vim de lá de dentro. Eu peço para vocês que tenham paciência com as coordenadoras, porque elas estão sobrecarregadas. Então, assim, mantenham contato, sim, liguem, não deixem com que elas te esqueçam, mas entendam, elas estão numa posição que não tem muito que elas podem fazer, né? Então, Entendi. mas enfim, esse é um resumão básico do Early Steps, que se vocês quiserem saber mais, vocês podem sempre mandar perguntas depois. Sim, ela Vocês tá podem no ir lá nosso meu grupo, Sim, eu viu? tô no Dá grupo apoio. com vocês, eu tô no Instagram. Se vocês quiserem mandar mais perguntas sobre Early Steps lá, a gente conversa, né? Então, mas o que acontece? Riana Santa Cruz Melo. Isso, Riane Santa Cruz de Melo. De E Melo. no Instagram eu sou riane.sunshine. Sunshine. Gente, eu não sei o que eu tava pensando no dia que eu escolhi esse nome, mas é engraçado. Mas você é o Sunshine. Ai, obrigada. Sim, sim. Mas, enfim, o que acontece? O próprio programa Early Steps, se a criança está dentro do programa Early Steps, eles oferecem o que a gente chama de processo de transição. Eles encaminham essa criança para receber a avaliação pela escola, para saber se essa criança qualifica, precisa de serviços depois dos 3 anos, depois dos 36 meses. Olha. Então, quem está no Early Steps, fique ligado no processo de transição. Uhum. Não falte Transição. os apontamentos, pergunte para sua coordenadora. O processo de transição começa quando a criança está com 30 meses, porque leva aqueles 6 meses para a criança receber uma avaliação de audição, uma avaliação multidisciplinar, fono. Na verdade, é uma avaliação multidisciplinar também, que a escola faz com a criança depois dos 3 anos, para dizer, porque daí transiciona para a preocupação se existe algum impedimento para o aprendizado dessa criança. Que seriam as comorbidades, várias coisas que entende. Isso, porque o que acontece? Dentro do Early Steps, a intervenção precoce, ela foca no desenvolvimento da criança como um todo, certo? A partir dos 3 anos, dos 36 meses, o foco já muda para o aprendizado. Então, o que a escola quer saber nessa avaliação é se aquela dificuldade daquela criança atrapalha ele a aprender. Sim. Por exemplo, eu já tive clientes que tinham uma perna maior que a outra e não qualificaram para a escola. Porque eles aprendiam tudo, falavam tudo, se desenvolviam super bem, mas não tinham dificuldade para caminhar porque tinha uma perna maior que a outra. Não qualificaram para o serviço da escola de 36 a 60 meses. Uau. Entendeu? Porque o foco muda. Mas o que acontece? O que é essa parte? A gente chama de Part B, que é o Child Finder, que também é assegurado por lei. Esse programa Child Find, que é chamado aqui na Flórida, que no estado, no país é chamado de Part B, parte B da lei IDEA, ele assegura essa intervenção dentro de um ambiente escolar. Então, é uma intervenção com características de um programa de escola, mas é terapêutico ali dentro, que é preparar essa criança para o kindergarten. Para que essa criança chegue no kindergarten precisando o mínimo de suporte possível. Então, eles dão essa assistência, Débora, dos 36 meses aos 60 meses. Olha só. Entendeu? Então, o que eu queria dizer para vocês? Se você tá aqui, o seu filho já passou de 3 anos, a sua preocupação veio depois dos 3 anos, depois dos 36 meses, você vai procurar o Child Finder. Gente, Google it. Vai no Google e acha lá, Child Finder Flórida, ou Part B, programas de outros estados. Aqui na Flórida, chamado de Child Finder. Você vai procurar o telefone, vai ligar, é a mesma história. Você não depende de um laudo, você não depende do pediatra. É bom você ter o referral, né? O encaminhamento. É bom, é maravilhoso. Mas se o seu pediatra discorda de você e te falou para esperar, não espere. Você é mãe, se você tem essa preocupação, vai lá. Nossa, meu Deus. Faça essa ligação, entre em contato com o Child Finder. Fala, eu quero uma
avaliação para o meu filho. Já vou Quantas deixar. pessoas, quantas mães não sabem disso? Sim. E ficam aí esperando um ano para falar com o pediatra, Sim, não espera neuropediatra. não, gente. Não espera Um não. ano, Não espera não. 6 meses. Não espera. Ou Eu pagando tenho uma- fortunas. que a gente fala $1.000, aqui, né, meu- $900, $800 para Meu ir. pet peeve, que a gente fala aqui, né? Espera. Gente, não espera. Você sabe que você conhece seu filho. Não. Você sabe a espera. diferença dele para outras crianças. Sim. Você sabe quando ele nasce, quando tá amamentando, se ele olha para Gente, você, se ele responde o nome. Totalmente. Olha, você falar, chamar por ele não vai olhar. Exatamente. E aí, o que acontece? Se a criança já tem mais que 36 meses, você vai entrar em contato com o Child Find. Já vou deixar adiantado para vocês, é um processo demorado. Tá? Demora. As famílias que eu tive o prazer, privilégio de dar essa assistência de consultoria privada para entrar no programa Child Find, entrar nesse programa, a gente esperou aí de 4 a 6 meses. Porque eles vão fazer uma avaliação, vão encaminhar, vão conectar, mas vai acontecer, é uma questão de tempo. Vai acontecer porque eles têm que correr, que eles têm que fazer. Se a sua criança, baseado na avaliação multidisciplinar que eles fizerem, a sua criança qualificar, demonstrar uma necessidade para o programa Part B, não interessa se é julho, março, abril, o seu filho entra na escola logo após a qualificação, não precisa esperar agosto. Isso, A mesma- o ano Que é letivo, o ano aqui, né? letivo. Se a Estados criança Unidos. qualifica para esse programa, ela já entra na escola no dia que ela qualifica. Perfeito. E aí, nessa qualificação, o que prova essa qualificação? O que a família vai receber, Débora? Vai receber o IP. Ai, gente, o que é IP? IP que o pessoal tanto fala. Gente, IP é IEP, que é Individualized Educational Plan. Esse é o seu... Lembra quando eu falei lá do IFSP, no Early Steps? Que é o seu documento, que diz tudo que seu filho tem, pode ter, vai ter, data, horário, tipo de terapia. A versão para criança acima de 36 meses é o IEP, Individualized Educational Plan. Você precisa saber o que é isso. Então, uma vez que seu filho qualifica, entra na escola, mesmo que ele entre mais tarde, tá? Ele já recebe um IP se ele entrar nesse programa que é de 36 meses a 60 meses. E se o seu filho entra no kindergarten, na primeira, segunda, terceira série, ele vai receber... E eles fazem a avaliação, porque a qualquer momento que seu filho entrar na escola que você demonstrar uma preocupação, eles vão fazer uma avaliação com seu filho. Você só vai ter que correr atrás, você vai ter que pedir essa avaliação, peçam por e-mail para que fique registrado, porque é um registro público, não peça por cartinha, por telefonema, por bilhetinho na agenda do seu filho. Escreva um e-mail. Tudo registrado, Estou preocupada, gente. meu filho faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Eu preciso que ele seja avaliado. Uma vez que seu filho é avaliado, ele recebe o IEP, que é o Individualized Educational Plan. Esse é o seu plano, é o seu documento. E lembra que eu falei para vocês que lá no Early Steps, a sua pessoa é o Service Coordinator, a coordenadora de serviços? Na escola... A sua pessoa mais indicada, porque na verdade eles não têm uma coordenadora, coordenadora você só tem no Early Steps até 36 meses. Porque no colégio não tem. No colégio você tá mais solto, mas quem é a sua pessoa? A ESE Specialist. ESE Specialist, ESE Specialist. Essa é a sua pessoa que você vai entrar em contato, que você vai perguntar como é que tá o IP do meu filho, qual foi o progresso que o meu filho vai ter e tudo. Então, assim, é importante que vocês entendam quais são esses documentos, e algumas crianças também não qualificam para um IP, elas qualificam para um 504 Plan, que já é um documento que assegura acomodações de uma forma diferente, existem critérios diferentes. Então, essas são palavras-chave, Débora, hoje, que para você ter acesso a isso, como a gente falou, das verdades, você tem acesso a isso. A escola vai te ajudar. A escola vai fazer a intervenção do seu filho, mas você precisa saber o que esperar. Sim. Você precisa entender esses nomes, que documentos são esses. Você precisa correr atrás do seu inglês. Corra atrás do seu inglês, né? Pra você entender. Já que veio pra cá, né? Por que não, Gente, né? é o que a gente fala em inglês, né? It's a given. Se você veio pra cá, você precisa do inglês. Então, se você tem um filho atípico, muito mais. Né? Eu conversava tanto sobre isso. E eu tenho histórias de mães tão lindas que entram em contato comigo hoje, que as crianças estão maiores, e hoje elas falam inglês, por causa daquelas conversas no sofá que a gente tinha. Elas entenderam a mensagem lá atrás. Eu preciso falar inglês, eu preciso entender a nomenclatura, eu preciso entender estudar, esses preciso termos. interverter diariamente com meu filho em casa. Eu preciso estar lá.
Não é Né? achar que vindo para cá vai arrumar o melhor serviço para ele. Exatamente. E colocar como se fosse assim, ai, agora eu tô livre. Minha Agora eu tô cabeça livre. tá, né? Exatamente. Peace of Não é mind. assim. Não é. Não é assim. Você sabe uma coisa que uma das coisas que eu fiz também foi que eu trabalhei como presidente do PTA da escola dos meus filhos por um ano. Né? Aqui a gente tem uma organização de voluntários, de pais voluntários, em toda a escola tem isso. E a minha maior barreira com as famílias brasileiras, e eu fui presidente do PTA de uma escola onde a porcentagem de brasileiros era gigantesca. E eu tinha uma participação mínima das famílias brasileiras. Eu falo, você sabe o que eu falo? Eu já tive problemas nas escolas e até eu falo que estimula as mães. Ah, você passou por isso com seus filhos. Por que você não é uma voluntária? Sim. Por que você não está ali junto para ensinar para aquelas professoras, para aquelas crianças, que existe um filho atípico ali? Sim. Por que vocês não voluntariam para isso? E não é um Tanto processo falando complicado. E Não na é. mesma hora nós conseguimos. Edilani, ela ainda faz serviços. Sim. Porque passou por um problema sério com o filho na escola. Sim, não é o exatamente. fato de você tirar da escola. Foi afastada da professora? Foi. Sim. Mas a escola, gente, é do governo. Ela tem que respeitar as leis. Sim. Ela passou a dar apoio. Mas a mãe fez toda a diferença. Faz toda a diferença. Fez toda a diferença nesse processo. Sim. E não é... Você sabe, engraçado que não é uma questão muito cultural pra gente. Tá tão presente. A cultura brasileira tem muito... Eu acho, pelo menos da forma que eu vejo, eu tô fora do Brasil também há muito tempo, mas eu vejo que a nossa cultura tem muito isso de delegar e separar. E isso, nas escolas, no Brasil, não é comum você ir nos passeios com seus filhos, né? Você entrega para a escola e a escola faz tudo. Aqui não é assim. Aqui você tem a oportunidade, você é altamente encorajado a participar. É cultural voluntariar aqui. Cultural. Até depois os adolescentes, quando vai para as faculdades, se eles não são voluntários em algumas coisas... É obrigatório para se graduar, É obrigatório para se graduar. No high school. No high school, e para depois você pegar as boas faculdades. Sim, para você. Isso vai ser primordial no seu estado. Para você ver que é uma coisa cultural, que começa lá atrás. Então tem que prestar atenção e vocês irem mais, porque não é só julgar a escola, julgar o professor, se você não está fazendo a tua parte. Sim. Falar assim, eu vou lá voluntariar porque eu sou estrangeiro, nós temos costume de abraçar, costume de beijar, costume disso, né, vários outros costumes que aqui não tem. Sim. E eu vou lá para poder facilitar a vida dessas pessoas e ver que está tudo normal, ou também começar a fazer um trabalho com meu filho sobre essas circunstâncias, né? Até a diferença de costumes, né? Costumes culturais. E assim, gente, simplesmente pelo fato de ajudar. Ajudar. Você, né, a gente vem pra cá e a gente é tão abençoado por esse país. Ele não tá ajudando só o filho dela, quantos outros que estão ali? Os outros, você tá dando de volta algo que Alguma você que tá recebeu, recebendo. né? Com a gente certeza. não vem pra cá só pra sugar, né? Eu assim, uma coisa que eu sempre defendi muito é que, assim, que nós brasileiros sejamos orgulho para os Estados Unidos, que a gente traga aquilo que a nossa cultura tem de bom. Gente, a gente veste a camisa, a gente ama com paixão, a gente se envolve, a gente abraça a causa. Vamos trazer isso para tudo que a gente se envolve, mas vamos nos envolver, vamos dar de volta, né? Assim, abençoar de volta como o país tanto nos abençoa. Principalmente quando você chega na Flórida, que é protegido a lei da criança aqui, você já chega, você já vai direto para o colégio, você é abraçado, não importando se você é imigrante ou não, porque existe essa lei de proteção. Tudo bem, existe as controvérsias, porque você vai ter que ser realmente legalizado, mas até então, a sua criança, você tem direitos. Mas se você deixar isso para trás e não estudar todas as possibilidades de melhorar, de se legalizar, de fazer e de estar entrosado nessa sociedade como um todo, dificulta, né? Porque aqui, uma hora você vai sentir o peso. Engraçado, porque aqui tudo funciona. Não é diferente do Brasil, que pode passar lá, depois volta para trás, volta para frente. Aqui, se você tiver step by step, fazendo as coisas degrau por degrau, você vai longe. Sim. Com certeza. Eu acho, assim, que um resumão, assim, do nosso mitos e verdades, que era o que a gente, né, queria trazer para vocês aqui hoje, é exatamente isso, que o mito é que vai ser fácil. O mito geral é que vai ser fácil. Gente, não vai ser fácil. É um país que tem dificuldades similares. Talvez não na mesma proporção das dificuldades que as pessoas enfrentam no Brasil, que nós enfrentamos no Brasil quando estávamos lá, né?
talvez não na mesma proporção, mas não vai ser fácil. Vai te demandar um investimento pessoal, não só um investimento financeiro. Né? Vai te demandar um investimento pessoal. Sim. Então, você vai precisar se dedicar a isso. Mas a verdade é que a ajuda existe. Uhum. Então, se você está disposto a esse investimento pessoal, Sim. você vai alcançar a ajuda que está disponível para você. Tá bom? Talvez você não vai conseguir a tão sonhada aba dentro da escola, porque realmente a aba dentro da escola é uma questão super limitada. As escolas públicas por si só, elas têm as behavior interventionists, acho que é isso que se chama, mas não é típico das escolas terem analistas comportamentais, né? Elas meio que separam a questão, mas a aba é bem-vinda dentro das escolas até um certo ponto, mas oferecida pelo seguro de saúde, Isso. totalmente através da família. Onde a gente fala do seguro de saúde, Exatamente, gente. é o seguro de saúde. É que vocês podem ver aí no episódio passado. Exatamente, Procure corram fazer atrás. as coisas certas aqui Sim. que vocês conseguem. Sim, sim, Não vão assim só porque o vizinho falou sim. ou o TikTok falou, Sim, alguém falou. sim, Vamos realmente sim. procurar as pessoas para poder te direcionar, né? Isso, procurem pessoas. E eu sei, Certas. assim, eu confio na Débora e eu sei que as pessoas que ela divulga na Dor com Amor são pessoas Obrigada. legítimas. Então, assim, procurem pessoas que têm certificação, pessoas que vão te orientar. Não procuram só uma pessoa que é uma influencer, que mora aqui, que, sabe? Procura uma pessoa que é da área, sabe? Procura uma pessoa que vai te ajudar de uma forma real, né? Que vai Isso. te dar essa assistência. Somente alguns advogados que falam assim, venha, venha, venha. Porque Gente, eles vão não querer é assim. um monte Não de é dinheiro assim. que você vai deixar para eles. Exatamente. Mas e aí? Exatamente. Depois que eles pegarem e falar para você tudo e você pagar, eles não vão te garantir nada se você vai Exatamente. aceita ou não pela imigração, né? Exatamente. Então vai devagar se você Sim. não tem tanto condições financeiras assim para poder estar arriscando Sim, até o sim, dinheiro, né? sim. E o seu tempo, né? Sim. Também. E né? você que já mora aqui e quer regularizar os seus status migratórios, que o seu filho de repente não nasceu aqui nos Estados Unidos, procure um advogado aqui dentro. Você já está aqui, procure um advogado, explique a situação, vê em que você pode ter acesso a seguros de saúde para você poder ter, porque os seguros de saúde públicos aqui, se a criança não nasceu aqui, não tem como. Não, a criança não vai receber. E a aba hoje, se você não pode pagar do bolso, você depende do seguro para ser pago, né? A aba dentro da escola, ela geralmente é através do seguro de saúde Deixa da eu te criança. falar, Riane, agora eu vou falar aí para você que está aí, que você é um patrocinador, que você tem sua empresa, uma empresa brasileira, uma empresa que você conhece aí, de um americano, é onde a Dor com Amor procura estar envolvido com estes empresários para nos ajudar a fazer o nosso centro do autismo, que é onde o maior sonho nosso é ter disponíveis, né, a aba para essas pessoas que não estão nas escolas, não têm o seguro, e também trazer musicoterapia, esporte, tudo mais para essas crianças, outros tipos de intervenções com certeza. que são muito. Então, vem estar com a gente, venha realizar esse sonho com a gente, que um dia você vai estar lá, né? Sim. Abrindo, cortando, né, a faixa Com e vendo o certeza. quanto nós vamos fazer ainda por esse povo imigrante, o Sim. povo nosso, o povo na língua portuguesa, Sim. dando também todas essas indicações que nós estamos dando, presenciais, que também as crianças precisam estar juntas, principalmente adolescentes e adultos que não têm essa possibilidade. E você sabe o quanto é difícil aqui, né? Mas eu tô assim agradecida demais, né, pela sua presença. Eu não sei se você quer fechar alguma coisa agora, porque o assunto é extenso. O assunto é longo, mas a gente promete, se você botar like, fazer perguntas e vir pra gente, a Riane vai estar aqui falando mais sobre algum assunto de vocês. Só chamar que eu volto. Volta pra gente. E também, assim, no nosso, tanto no meu, da Dor com Amor, ou no dela, nós podemos te ajudar. A Dor com Amor tá aqui para isso. Se você conhecer uma mãezinha que tá só aí, precisando de apoio, nós estamos para ajudar. 561-929-959 é o telefone, né, Débora Lousa, que eu te coloco no grupo das mães, onde que Riane vai estar lá também, ajudando essas mães no que precisa para poder simplificar tudo isso aqui, que eu sei que é muita informação, mas
como diz, little by little, né? De pouquinho a pouquinho. Sim, E também dando todas as informações de onde você buscar. sim. E tomara Sim. que a Flórida também, né? Comece a resolver estes problemas, Sim, né? Que com se Deus certeza. quiser, Com certeza, a gente quanto ora mais por rápido. isso. Nós estamos Sim. até com um bom governador, né? Que aqui está fazendo um pouco. Mas que ele veja mais essa área de saúde Sim. das pessoas atípicas, de um foco geral, né? Sim. Que seria aumentar, né? E eu acho que a demanda que é difícil, né? Sim. É igual você disse. Venha estudar. E Sim. venha, que é um excelente Sim. trabalho aqui. Sim, E você vai sim. ser muito bem remunerada. Sim. O bom é isso, né? Que no Brasil muitas vezes não é. Relativamente, mas eu acho que perante... Ficar rico, mas... Mas eu acho que hoje em dia, minha filha, se a gente for pensar em ficar rico, tá até difícil, né? Eu acho que se Deus dê saúde, alguma coisa que você faz para o próximo, e tem uma condição de você falar assim, o que eu faço, eu estou sendo remunerada de uma forma, né? Com certeza, com certeza. Que no Brasil, muitas vezes, isso é também muito escasso em termos do que pagam para uma boa profissional. Aqui as coisas ainda é melhor, né? E é muito, eu quero agradecer demais, Ana, você estar aqui com a gente. Imagina. Agradecer a TV Flórida por estar, né? Nos Obrigada dando essa a vocês. honra de estar aqui também dentro da programação TV Flórida. Quero que vocês vejam isso como, né? Para a gente poder divulgar também o trabalho que está sendo feito, porque uma TV aqui nos Estados Unidos, para dar tantas informações, desde política, desde aí, olha, como a ONG agora, jornalística e do mundo geral e das coisas de um imigrante aqui, seria muito importante. Quero deixar aqui para vocês, né, Otávio? Ó, obrigada por tudo que você tem feito aqui para nossa sociedade. E te agradecer também, né? E imagina, até a próxima, gente, né? Muito obrigada por vocês terem me recebido aqui. Eu fico, assim, honrada mesmo, assim, por vocês que assistem, pela Débora ter me convidado. E é isso, a gente tá junto, não desistam e não se esqueçam de que as portas são vocês. Né? Isso é As verdade. portas são a família. Então, vamos nos informar, vamos nos aprofundar nos conhecimentos, entender as terminologias e para a gente poder correr atrás de dias melhores para os nossos filhos e para nossa família. Isso mesmo. Eu falo uma coisa só para terminar. Que Deus fala pra gente que abriria portas, mas se você não chegar até a porta, ela não abre. E hoje as portas, sabe, Yane? Elas são automáticas. Se você chega, ela vop, na hora. Então, quer dizer, sempre as portas de Deus, ela abre automática. Mas você tem que chegar. O sensor de Deus é você chegar próximo a essa porta. Então, vai depender de você. E até o próximo episódio Dor com Amor. Um Esteja beijo, com a gente. gente. Obrigadíssimo. Obrigada, Débora.